meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mundo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, estarei com vocês neste momento. E agora vamos descobrir qual o tema desta aula. Vamos lá? Aula 23, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha onde eu estou novamente, no nosso barco do conhecimento. E aí, nossa primeira parte da revisão vai se falar de quê? Do arredondamento. E o que é esse arredondamento? Facilita a leitura e a interpretação dos resultados. É importante para representar precisão de medições. Na física, não basta calcular. Precisamos comunicar os resultados de forma precisa e honesta com os dados que temos. Compreender a origem também da evolução do universo, estudar as propriedades de planetas, estrelas e galáxias, relacionar os fenômenos físicos e químicos observáveis. Muito bem, pessoal. E agora sim, vamos definir a nossa primeiro assunto da nossa revisão. Vamos lá? O que é arredondar? O que é arredondar? Redondar significa dizer que é um conceito matemático amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a estatística e a engenharia. Trata-se de um processo de aproximação de um número para o valor mais simples ou mais fácil de ser manipulado. O arredondamento é uma técnica muito útil para simplificar os cálculos e facilitar a compreensão destes resultados. O nome, simplificar. Então, vejam que arredondar é um conceito que matemático, amplamente utilizado em várias áreas do conhecimento, na física, na estatística, na engenharia, enfim. Logo, arredondar significa o quê? Simplificar os cálculos. Aí aqui, trago para vocês alguns exemplos e eu tenho que analisar se eu estou em uma casa decimal, duas casas, enfim. Aí aqui, eu tenho este número 8,800 ou 8,8. Logo, para fazer o arredondamento, você tem que ver umas regras. E não é mágico. 8,8 foi para 9. Aí nós vamos ver que regra é essa. Ou seja, nós vamos perceber que para fazer o arredondamento, eu preciso saber as regras desse arredondamento. Como no caso da segunda, 1,015. Apareceu aqui 1. Quer dizer o quê? Como a gente já viu, nós já percebemos que precisamos entender a regra. Como temos também o 12,450, que vai ser 12, dependendo do que eu estou escrevendo do número. Se eu quero uma casa decimal, eu vou analisar esta casa. Se eu tiver em duas casas decimais, eu vou analisar com duas casas decimais. E quando se fala em arredondar, o que significa? O arredondamento de números consiste em simplificar um valor numérico, descartando algumas casas decimais, como você pode perceber aqui, no segundo número, 1,015. O que aconteceu? Vou trabalhar apenas com uma casa, significa o quê? Que eu descartei o 15, ficou 1, se eu fosse escrever, né? Aí você tem algumas casas decimais, quando não é necessário ou conveniente utilizar todas elas. Ao arredondar, o critério mais comum é observar o dígito seguinte e
a casa desejada. Agora, se for maior ou igual a 5, aumenta-se a casa anterior em uma unidade. Então, foi isso que nós vimos naqueles exemplos. Aí, pessoal, tem um exemplo para vocês entenderem o que é o arredondamento. Ó. O Ricardo foi a uma mercearia. E essa mercearia, ele foi lá comprar frutas. A massa total das frutas, olha aqui, esse valor, 7,476. A balança do supermercado só mostra a massa, olha, presta bem atenção, em uma casa decimal. Qual o valor da balança mostrará? Aí você tem aí, ó, lembra-se do nosso critério para arredondar. Ao arredondar, o critério mais comum é observar o dígito seguinte à casa desejada. Se for maior ou igual a 5, aumenta-se a casa anterior em uma unidade. Aí aqui, ó, nós temos este valor, 7,476. Logo, ele quer saber em quem? Em uma casa decimal, ele quer saber aqui, ó. Só que, o que está dizendo, ao arredondar, o critério mais comum é observar o dígito seguinte à casa desejada. Se for maior ou igual a 5, você vai aumentar essa casa. Então, vejam aí, ó, vai aumentar. Ou seja, qual é o número que está posterior ao 4? É o 7. 7 é maior que 5. Implica em dizer, ó, vou repetir o 7, e agora, nesses dois, como eu quero uma casa decimal, 47 resulta em 7,5 quilogramas. Muito bem. E agora, vamos ver aí o resultado, né? Agora, vamos ver aí. Aí você tem, ó, para arredondar, temos o número para uma casa decimal. Observamos a segunda casa decimal, que é o 7, como nós fizemos aqui, ó. Muito bem. Como 7 é maior que 5, acrescentamos uma unidade, a primeira casa decimal, que é o 4, resultando em 7,5 quilogramas. Portanto, a balança mostrará 7,5 quilogramas. Muito bem. Prestem bem atenção nesse momento de fazer arredondamento, tá bom? Então, esse era o nosso cálculo do arredondamento. Estudamos também tudo que envolvia aí o universo, as estrelas, falamos aí sobre Sol, falamos sobre buraco negro, e nesse momento, quando se fala de nascimento e morte da estrela, estamos falando da astrofísica. Olha só, a astrofísica é o ramo da astronomia responsável por estudar o universo por meio da aplicação de leis e conceitos da física. Os objetos de estudo da astrofísica são planetas, buracos negros, asteroides, galáxias, todos os tipos de estrelas, a matéria escura, as nebulosas e entre outros. Logo, a astrofísica é o ramo da astronomia, responsável por estudar o universo. Aí, com base nisso, nós temos aqui duas imagens que representam muito bem a astrofísica. Para desenvolver seus estudos, os astrofísicos têm à sua disposição lunetas, telescópios espaciais, radiotelescópios e fotômetros, que quer dizer o quê? Que eu vou analisar tudo que se envolve aí com quem? Com, neste caso, vamos estudar quem? Os planetas, os buracos negros, os asteroides, as galáxias e entre outras coisas. Aí, com base,
porque agora eu já percebi que, ao estudar a astrofísica, que vai estudar para poder analisar as estrelas, asteroides, necessito aí desses aparelhos, desses instrumentos. Logo, nós temos o seguinte, vejam, o que é a astrofísica? Nós vimos que ela é o ramo da astronomia, que estuda a física e a química dos corpos celestes, como nós já vimos, que envolvem aí o hélio, o hidrogênio. Por isso que a astrofísica estuda a física e a química dos corpos celestes, como nós estamos vendo aqui, ó, essa imagem. Investiga composição, a estrutura, temperatura, movimento e a evolução. Vejam como a astrofísica, que ela vem mostrando que estuda na astronomia e também estuda na física e na química. E agora, né, com base no que nós vimos por definição, o que é a astrofísica, estudamos também a evolução estelar. E o que é a evolução estelar? A evolução estelar nada mais é do que a soma das mudanças radicais de uma estrela durante o seu tempo de vida. Como nós temos na imagem aqui, onde se inicia na nebulosa e, dependendo da situação, ela vai virar uma estrela, depois uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária e uma anã branca. Ou, vindo nessa outra etapa, ela é uma estrela, dependendo da sua massa, ela vai virar uma supergigante vermelha, supernova e um buraco negro. E, se acontecer o perfeito, nós teremos aqui uma estrela de nêutrons. Logo, e quando se fala da evolução estelar, inclui sua transformação, como eu falei aqui, ó, o ciclo de uma vida, o ciclo de vida de uma estrela, que inclui sua transformação após o colapso, que, dependendo da sua massa da estrela, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, vejam aí que, dependendo dessa massa, nós vamos ter aí essa evolução. E, com base, né, nesta evolução, nós temos o seguinte, ó, essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos. Não é como eu estou falando aqui, cada situação nebulosa, estrela, gigante vermelha, em segundos. Para ocorrer essa sequência de mudanças, ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos. Portanto, os estudos se baseiam em quê? Em análises elaboradas com modelos de computadores. Então, eles vão analisar para verificar a sequência de mudança. Daí você tem aqui, ó, as estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Um exemplo muito interessante é o Sol. Você tem aí um exemplo de uma estrela de sequência principal e permanecerá estável por pelo menos 5 bilhões de anos a mais, de acordo com a maioria das estimativas. E o que é uma estrela? Você vai perceber aí também que, no final do período de sequência principal, o Sol se converterá em um gigante vermelho, aí no caso, expandindo-se consideravelmente à medida que consome o seu combustível, engolindo vários planetas, incluindo a Terra, ao longo do caminho. Aí, com base, né, eu trouxe para você uma simulação que envolve aí a parte da evolução estelar. Vejam aqui. Nós temos aí na evolução estelar
é uma simulação da evolução de uma estrela, como o Sol, que passa para uma fase de gigante, supergigante, ejeta uma nebulosa, como você percebe aí, ela se transforma também, caso, em uma anã branca. Então, você percebe que a base dos cálculos dessa evolução envolve aí muitos estudos da física. E, nesse caso, por exemplo, a gravidade, que é a maior parte da vida das estrelas. E, com base nisso, você percebe aí, que as estrelas podem ser o quê? Você vai perceber, como nós estamos vendo aqui, já que não houve equilíbrio, o colapso se dá em escala de tempo térmico. Logo, você tem um tempo térmico ou um tempo dinâmico. Muito bem. E cerca de 15 minutos você ocorre aí o ciclo de vida dessas estrelas. Então, percebam aí que ocorre, tudo inicia aí na nebulosa, depois, dependendo dos critérios, você vai perceber aí o que vai ocorrer com a evolução estelar. Muito bem. Aí, continuando, né, nós temos aí, depois desta animação, como nós estamos vendo, o ciclo de vida das estrelas. O ciclo de vida de uma estrela é iniciado nas nebulosas, como nós já vimos. E essas nebulosas, como nós já vimos, temos uma estrela, que é o Sol. Aí você tem que o ciclo de vida das estrelas é uma estrela que é iniciado nas nebulosas. Dependendo da massa da estrela, ela pode se transformar em anã branca gigante vermelha ou explodir em uma supernova. Quando se fala do ciclo de vida das estrelas, o ciclo de vida é iniciado sempre nas nebulosas. Dependendo da massa da estrela, ela pode se transformar em anã branca, gigante vermelha, ou explodir em uma supernova. Com o que sobrou das estrelas, após a supernova, pode ser formado um buraco negro, ou ainda uma estrela de nêutrons. E as estrelas, você pode perceber comigo, que elas morrem quando o estoque de hidrogênio em seu interior acaba. E, nesse caso, as estrelas, elas morrem quando o estoque de hidrogênio em seu interior acaba. Existem estrelas anãs, gigantes, supergigantes, hipergigantes de diversas cores no universo. Então, o ciclo de vida de uma estrela, como nós temos aí, ó, começa com a nebulosa, que é o nascimento das nebulosas. Tudo começa com a nebulosa, grandes nuvens de gás e poeira interestelar. E a gravidade faz o material se condensar até formar uma protoestrela. Ou seja, eu tenho essa nebulosa, depois a estrela, na fase da sequência principal, há uma fusão nuclear, se inicia, aí nasce uma estrela estável, como você pode ver aí no Sol, ou nessa roxa ali, a estrela. E essa fase é a mais longa da vida. E o Sol, aí você tem, ó, a imagem mostra dois caminhos diferentes. Um é a estrela, que é o Sol, e a outra que vai virar também uma gigante vermelha. Muito bem. Depois disso, nós temos a gigante vermelha, a supergigante vermelha. Você percebe aí que a expansão com a queima do hélio. Muito bem. Aí, continuando, ó, você vê que temos aí, neste caso, a nebulosa planetária, o núcleo restante vira uma anã branca que vai esfriando com o tempo. E elas também se tornam gigantes vermelhas ou supergigantes vermelhas e sofrem uma explosão chamada supernova, fenômeno extremamente energético. Muito bem. Aí você tem o núcleo, tem o buraco negro e tem essa estrela de nêutrons. Logo, nós temos aí o resumo visual do ciclo, que começa com uma nebulosa e poderá ser uma anã branca ou um buraco negro e a estrela de nêutrons.
Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.